Mas depois que todo mundo aprendeu a usar e você entende os conceitos de Bitcoin, eu garanto que você não vai querer mais trocar Bitcoin por dólar ou por real. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descriptografando. Estamos aqui para mais um vídeo hoje, vídeo importantíssimo. Hoje a gente definitivamente vai entrar no mundo dos criptoativos. Após nós entendermos o que é criptografia, no último vídeo nós vamos adentrar no tema primordial, o que é o Bitcoin. Nesse vídeo a gente vai entender o que é a rede, como ela funciona e entender as vantagens e desvantagens de estar utilizando a rede. Então, pessoal, abrindo a apresentação aqui, a gente vai falar sobre o tema Desvendando o Bitcoin, uma análise definitiva. Essa análise a gente visa ensinar principalmente para o público iniciante o que é o Bitcoin e como a rede funciona. Obviamente que a gente não vai conseguir detalhar todos os pontos aqui da rede, até porque são muitas coisas, mas a gente vai conseguir passar um panorama geral para todos que estão no canal, adentrando ao mundo cripto, poder entender primeiramente o que é Bitcoin. 90% das pessoas que eu converso do mundo cripto, que estão no mundo cripto nos grupos afora, nem sequer passaram pelo white paper do Bitcoin. O que é o white paper? O white paper, do inglês papel branco, a tradução literal, é o documento de 9 páginas escrito por Satoshi Nakamoto, que a gente vai ver mais à frente, que é um pseudônimo do grupo ou pessoa ou indivíduo que desenvolveu o Bitcoin, onde ele explica todo o funcionamento da rede. E isso é muito errado, porque 90% das pessoas que eu conheço, se elas não nem conheceram o white paper do Bitcoin, nem se deram ao trabalho de ler, e já estão tentando comprar, vender, negociar, transferir, interagir com DeFi e demais criptoativos, é um problema, porque a pessoa não entendeu nem o básico. Então hoje a gente vai aprender o básico para poder dar continuidade no ecossistema. Esse vídeo tem como objetivo 4 objetivos básicos: entender o que é Bitcoin, entender o sistema de validação do Bitcoin, como funciona a validação, conhecer o fluxograma de uma transação e as vantagens e desvantagens de utilizar a rede. Como introdução, que já está sendo feita, a gente pode dizer basicamente o seguinte: o Bitcoin é uma criptomoeda, um criptoativo que foi criado com a função de ser um sistema de pagamento sem intermediários. Ou seja, ele é um sistema de pagamento revolucionário que foi criado pelo pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, e o seu funcionamento é baseado em cima do sistema de blockchain, do inglês, traduzido ao pé da letra, cadeia de blocos. Então nessa apresentação a gente vai passar por vários temas novos para muitas pessoas e a gente vai estar parando e explicando ponto a ponto cada um. Eu mencionei que a história do Bitcoin remonta a 2008, mas se a pessoa que quiser aprofundar, for buscar no white paper, vai perceber que a história do Bitcoin remonta muito antes. Na própria referência bibliográfica do white paper, a gente tem ensinos, tem referências colocadas em artigos da década de 60, da década de 80, da década de 90, vários artigos, desde os artigos que tratam sobre criptografia, sobre gasto duplo, chaves assimétricas, enfim. Mas oficialmente considera-se o Bitcoin, vem à cabeça o ano de 2008, porque foi o ano pós-crise financeira dos Estados Unidos, onde muitos bancos quebraram, e foi o ano que foi lançado o white paper do Bitcoin, onde foi consolidado todos os estudos e o white paper oficial de 9 páginas foi lançado. Então, o que a gente tem? Primeiro ponto para entender o Bitcoin. A gente tem que entender que a base do Bitcoin é a criptografia e a descentralização. E na criptografia é de extrema importância citar que ele utiliza a criptografia assimétrica. Para quem não sabe o que é criptografia assimétrica, eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui em cima no card, para vocês verificarem, retornarem nesse vídeo e entender o que é criptografia assimétrica. E entender os fundamentos do Bitcoin é essencial para compreender o impacto dele no atual e no futuro. Por que ele foi criado? O objetivo principal é que o Bitcoin seja um sistema financeiro descentralizado, sem depender de instituições financeiras. Porque, como eu disse, em 2008 foi o ano que teve o estopim da crise mundial nos Estados Unidos, onde vários bancos, o Bear Stearns, entre outros, o Lehman Brothers quebrou, e grande parte do sistema financeiro ruiu. Né? Muitas pessoas faliram, vieram falência, empresas. Tudo isso se deve à alavancagem em excesso que os grandes bancos, instituições financeiras e análise de rating, que é análise de qualidade de ativos, fizeram, burlaram o sistema
E essa existência de intermediários, então, provou que é fácil, o sistema é fácil de ser burlado, ele é fácil de ser corrompido. Então, o Bitcoin ele vem como uma alternativa ao sistema financeiro, em pleno 2008, numa época que não existia Pix, Malemar, transferência bancária, como a gente conhece hoje o Pix, né? Existia TED Doc aqui no Brasil, onde os sistemas financeiros era muito mais lento. E ele vem como uma tentativa de oferecer um dinheiro eletrônico acessível a todo mundo, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, 24/7. Até então não se tinha um sistema 24/7 de compensação fiduciária e o Bitcoin revolucionou trazendo isso. Para ele funcionar 24/7, ele tem que ser um sistema ponto a ponto, ou seja, peer-to-peer, ponto a ponto, pessoa a pessoa, eliminando a necessidade de intermediários. Como que ele funciona então sem intermediário? O Bitcoin, para funcionar sem intermediários, precisa que as transações sejam registradas em uma cadeia de blocos sequenciais. E quem que faz o registro dessa cadeia de blocos? São os validadores que processam as transações através de poder computacional. Por isso a imagem que vocês estão vendo aqui, que mostra uma usina de Bitcoin, minerando Bitcoin atualmente. Daí o nome Proof of Work, prova de trabalho, ou seja, tem que se ter trabalho computacional para validar as transações. Então, por isso que a rede consegue funcionar 24/7. Então, a tecnologia blockchain, cadeia de blocos, é o alicerce do Bitcoin. Ela possibilita um registro imutável das transações. Esse é um dos grandes pontos do Bitcoin. Cada bloco é conectado um ao outro de forma segura, através do processo de mineração, garantindo a integridade e transparência da rede. Ou seja, ela é uma rede imutável. Ela não consegue ser alterada após a validado e o bloco dado como validado. Então, compreender esse ponto é crucial para a gente poder entender mais à frente os demais pontos da rede. Aqui no exemplo a gente tem o Rafael, que ele tem a carteira Bitcoin dele e de posse dessa carteira ele quer fazer um pagamento para um terceiro. Ele vai pegar o QR Code ou o endereço, a chave pública do indivíduo que ele quer pagar. Vamos lembrar da primeira aula, a chave pública que ele quer transferir, que é como se fosse a identificação da carteira, entre aspas, o CPF da carteira. Ele vai preencher a quantia e a taxa e vai enviar a transação. Quando ele enviar a transação, ele vai assinar com a chave privada dele, a chave que somente ele tem acesso. Então ele assina a transação com a chave privada, a transação é propagada, ela fica no mempool parada. Mempool é um aguardo, é um trânsito das transações. E assim que ela é incluída, propagada pelos usuários da rede, ela é incluída no bloco e aí parte para a mineração. O primeiro minerador resolver o cálculo matemático, vai se gerar uma hash e ele vai ser recompensado com os novos bitcoins gerados a cada validação. E hoje, a quantia de bitcoin a cada bloco minerado está em torno de 6 bitcoins. E a gente vai ver mais à frente que essa quantia decai a cada 4 anos, que é o chamado halving. Então, ele validou, a transação foi processada, o bloco foi minerado, o minerador é recompensado, a transação é propagada, então o dinheiro entra na conta do terceiro, que no caso aqui é o exemplo da Anne, que ele queria pagar a Anne. O dinheiro entra na conta dela, o saldo é atualizado para a conta dela e o saldo sai da conta dele. Então é uma atualização simultânea, em que o saldo sai do Rafael e entra na conta da Anne. Então esse sistema funciona independente de intermediário, independente de banco, de instituição qualquer. Apenas um sistema descentralizado de validação ao redor do mundo. Esse é o grande ouro do Bitcoin, não depender de terceiro. E o segundo grande ouro é a posse da chave privada, onde apenas o indivíduo de posse da chave privada consegue assinar e enviar a transação. E eu mencionei para vocês agora há pouco que a cada 4 anos a emissão de Bitcoin cai pela metade. Sim, lá no começo, cada bloco minerado era criado 50 Bitcoins, ou seja, o validador que conseguiu minerar aquele bloco, o computador, no caso, hoje em dia, a usina de mineração que conseguiu minerar aquele bloco, na época recebia 50 Bitcoins. Essa média de validação acontece a cada 10 minutos, em média. Tem transação tem bloco que pode demorar 1 hora para ser minerado, tem bloco que pode ser minerado em 2 minutos. A rede vai se autoajustando para ter um valor médio de 10 minutos. Com esse valor médio de 10 minutos, a gente pode estimar que cada halving acontece a cada 4 anos. O que é o halving? É o tempo de decaimento da recompensa do Bitcoin. O Bitcoin começou com 50, a cada bloco era minerado, depois ele caiu para 25, para 12,5, atualmente está em 6,25, e agora no próximo halving, ou halving para quem preferir,
ele vai cair para 3,125. Ou seja, é um choque de oferta no mercado, porque tem menos Bitcoin entrando a cada validação. Aqui é um gráfico elucidando isso aí. Lá em 2009 a 2012 eram 50 Bitcoins a cada bloco. Em 2012 até 2016, 25. 2016 a 2020, 12,5, 6 e agora vamos ter 3,125 Bitcoins a cada bloco minerado. Então o pessoal pode reparar que essa curva de decaimento vai gerar uma escassez maior ainda. Lembrando que o Bitcoin tem um supply máximo de emissão de 21 milhões de Bitcoins, que deverão ser atingidos lá por aproximadamente de 2140. Então a cada 4 anos, a quantidade de Bitcoin minerado é menor. E agora, como você deve estar se perguntando como a gente armazena o BTC? O BTC existem inúmeras maneiras de se armazenar, desde uma wallet de papel, se você tiver o seu QR Code guardado lá, até uma carteira física que parece um pendrive, o celular que pode ter uma hot wallet, que a gente fala que é uma wallet que fica online, seu computador, um celular velho, formatado, enfim. Aqui no exemplo eu trouxe uma foto de uma wallet no celular para elucidar. É praticamente similar a uma conta bancária. Você tem desenvolvedores descentralizados, externos, terceiros, anônimos que desenvolvem carteiras, como a Wallet of Satoshi, a XDeFi, se eu não me engano, também uma carteira de Bitcoin, Atômica, Exos e várias outras, além das carteiras físicas, que nós temos as mais conhecidas, a Ledger e a Trezor. Então, as carteiras de Bitcoin são as carteiras que permitem, a interface que permite a gente acessar os fundos que estão na blockchain. Os fundos ficam na blockchain, a carteira é uma interface de acesso. Então ela pode ser no computador, no celular, enfim, qualquer meio digital pode ser instalado na carteira. E agora, encaminhando para o final, quais são as vantagens de usar Bitcoin? O primeiro de tudo, sem dúvida, é a descentralização. Se feito corretamente a autocustódia, ou seja, somente você tem a chave privada, somente você e unicamente você terá acesso aos seus fundos, ninguém mais, nem o governo, nem a mãe, nem a tia, nem o tio, nem ninguém terá acesso aos seus fundos, né? É um controle verdadeiro do seu dinheiro. Ele não está numa conta bancária em que você quer transferir ele 2 da manhã e você não consegue enviar 3, 4, 5 mil reais por limite ou bloqueio que a instituição financeira não permite ou o sistema financeiro não permite. Ele é 24/7, o montante que você quiser, a hora que você quiser. Ele é seu. Acesso ininterrupto e inclusão financeira. Ele gera inclusão financeira. Por ter esse aspecto descentralizado, basta ter um acesso à internet, uma carteira com acesso, e a pessoa consegue ter acesso à rede do Bitcoin. Esses são os pontos primordiais. Tem muito mais vantagens, eu poderia elencar 10 vantagens aqui ou mais, só que esses são os pontos primordiais, pensando em relação ao sistema centralizado em que a qualquer momento seus fundos podem ser congelados, travados, não processados, enfim. Quais são as desvantagens de usar Bitcoin? Sim, a gente tem algumas desvantagens, principalmente para quem é novato e não entendeu ainda como se posicionar, como usar o Bitcoin. Primeiro de tudo, a volatilidade. A pessoa tem que ter em mente que o Bitcoin equivale a um Bitcoin e nada mais. A gente tem o costume de olhar ele cotado ao dólar, cotado em real. Lógico, todo mundo quer comprar ele da forma mais barata. Então a melhor forma de fazer isso é ao longo do tempo, aportando parcialmente. Só que você tem em mente que um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Ele vai estar valendo um Bitcoin daqui 10 anos, 100 anos, 500 anos, enfim. Enquanto a rede existir, ele vai estar valendo um Bitcoin. A gente que tem o costume de cotar ele em outras moedas, perante o dólar, perante o real. A adoção ainda é limitada, ou seja, são poucos lugares que aceitam Bitcoin, são poucos caixas eletrônicos que permitem o recurso de Bitcoin, são poucos shoppings, mercados, enfim. Já foi menor esse número, mas ainda tem muito a crescer. E para o iniciante, pode ser ruim um terceiro ponto, que é a irreversibilidade das transações, ou seja, a blockchain, como a gente mencionou, é imutável. Uma transação errada, um envio para o endereço errado, não tem mais volta. Então, diferente da conta bancária, no sistema fiduciário tradicional que você consegue entrar em contato no saque, estornar a transação, no Bitcoin você faz sua autocustódia, você é responsável pelos seus fundos. Não existe maneira de estornar ou retornar a transação. Uma vez registrada na blockchain, está lá eternamente. Então isso o iniciante tem que ter em mente que é diferente. Então essa pode ser uma desvantagem principalmente para o iniciante.
Mas depois que todo mundo aprendeu a usar e você entende os conceitos de Bitcoin, eu garanto que você não vai querer mais trocar Bitcoin por dólar ou por real. Aqui está um exemplo do verdadeiro valor do Bitcoin. Ele tem despertado um interesse muito grande como uma reserva de valor, apesar de oficialmente ainda não ser uma reserva de valor, porque tem vários outros critérios que eu não vou abordar aqui para ser considerado uma reserva de valor. Ele tem características, está demonstrando ter características, só que ele tem que se provar no tempo. O que esse exemplo mostra? A oferta limitada de Bitcoin e a crescente adoção influencia no valor de mercado. A oferta é limitada e a adoção é crescente. Isso vai causar uma escassez. Isso causa uma escassez. Ele é naturalmente escasso. Não tem como imprimir mais Bitcoin. Então, se você pegar assim desde 2011 até 2018, ele faz um paralelo aqui com um dólar ou com qualquer outra moeda fiduciária. Em 1980, com um valor de $20, por exemplo, você comprava um carrinho cheio de coisas. Vamos trazer para real. Em 1980, nem existia real para você ter uma ideia. Mas vamos supor que R$100 na época, transformados em cruzeiros, né, na época, você comprava um carrinho cheio de coisas no supermercado. Em 2000, você já comprava metade desse carrinho. E em 2022, você compra um quarto desse carrinho, aproximadamente. Isso é a perda de valor do dinheiro ao transcorrer do tempo. O Bitcoin não. Em 2011, com o Bitcoin bateu a primeira paridade ao dólar, né? Aqui ele dá um exemplo lúdico. Ele bateu o seu primeiro equivalência ao dólar em 2011. Mas vamos trazer para 2015. Em 2015, você comprava, fazia uma compra com Bitcoin. Ele chegou a valer ali perto dos seus $200, se eu não me engano, $300. Em 2018, você comprava um carro. Em 2030, o mesmo Bitcoin vai comprar uma casa, provavelmente. Hoje já compra uma casa em algumas regiões do Brasil. Hoje, atualmente, o Bitcoin está cotado em $50 mil. Aproximadamente R$250 mil. Então, esse é o ponto que eu falava. Um Bitcoin equivale a um Bitcoin. A gente tem que perder esse costume de cotar ele sempre perante ao dólar. Obviamente que para adquirir seu primeiro Bitcoin, a gente quer comprar com menos dólar possível, ou menos quantidade de reais possível. Só que um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. Tenham isso em mente e eu garanto que o mercado vai ser outra coisa. Vocês vão enxergar o mercado de outra forma. E já encaminhando para o final, a gente tem um ponto atual bem discutido, que o Bitcoin enfrenta desafios regulatórios ainda, apesar de aprovação de ETF e tudo mais, que é algo bem recente. Ele tem desafios de regulatórios e de escalabilidade da rede. Afinal, a rede, quando altamente demandada, congestiona e as taxas vão lá para as alturas. A taxa da rede principal, né? Não estou mencionando aqui nenhuma camada de segunda camada de Bitcoin. Mas ele também oferece oportunidade de inovação e inclusão financeira, coisa que o sistema tradicional, às vezes, pode excluir muitas pessoas. Então, avaliar os desafios e oportunidades é crucial para entender e compreender o papel no cenário global, o papel do Bitcoin no cenário global. E para finalizar, como conclusão, a gente pode tirar os seguintes pontos. O Bitcoin continua desafiando paradigmas, ele tem uma tecnologia inovadora, o impacto econômico é de grande relevância atualmente, não só para o público pessoa física, mas também para o público pessoa jurídica, com todos o desenrolar regulatório que a gente vem tendo perante o Bitcoin. E você, ao compreender os desafios e fundamentos do Bitcoin, você pode vislumbrar o papel dele na sua vida. Como que você vai se expor ao Bitcoin e como que você vai fazer o uso dele. O Bitcoin oferece vantagens notáveis e alguns desafios, algumas desvantagens para quem é iniciante. Mas a escolha de utilizar ou não depende da sua necessidade, das suas preferências. O que eu acho interessante? Eu acho interessante que todos que queiram utilizar, queiram entender melhor, se aprofundem, leiam o white paper original de Satoshi. Vou estar deixando um link aqui na descrição. É um pouco complexo, tem parte técnica, mas eu vou deixar um link também com a tradução em português. Então entendam o que é a rede, façam uso da rede, comprem o primeiro Bitcoin, abram conta na corretora, comprem o primeiro Bitcoin, façam uma transação com ele. A partir daí, você entende o mundo dos criptoativos de maneira muito melhor, entende o valor real do Bitcoin e ele se torna uma porta de entrada para o mundo dos criptoativos. Eu garanto que a partir daí você vai conseguir interagir com qualquer outro tipo de criptoativo, Ethereum, qualquer outro, de forma muito melhor. Por hoje era isso que eu tinha que falar para vocês. Peço que se você aprendeu uma coisa nova ou sabe de alguém que quer aprender uma coisa nova,
que curta esse vídeo, compartilhe e deixe os links aqui no comentário para eu poder entender quais são as dúvidas e anseios de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.